Patrocínio Vale Auto Shopping. Quem quer trocar de carro, passa aqui. Olá para você, começando aí mais um Empresas e Negócios para todo o sul do Brasil, via Net Claro, via Unifique, para quem está com o aplicativo Galega na mão ou no site, né, ao vivo na internet e no YouTube. Claro, o mundo inteiro está no YouTube, nós também estamos no YouTube, né? Preparando aí já mais perto hoje da nossa Fenabit, né? Você já pega a tua agenda, anota ali de 21 a 24 de maio no Parque Vila Germânica, 20ª edição da Feira Fenabit, um evento que tenta se consolidar no calendário aí, uma feira da área da habitação, da construção, do imobiliário e da decoração, que é para você, né? Para você, engenheiro, técnico, arquiteto, lojista, mas é para você também que está mobiliando. E esse ano um esquema especial, nós estamos lançando aí dentro do nosso DNA o Salão Imóvel na Mão. E quando lançamos isso, queremos lançar o sonho da tua vida, né? A compra da casa própria. São quase 40 empresas da área imobiliária e da construção de todo o estado de Santa Catarina, no maior salão imobiliário do estado. Então você vai poder ter desde o Minha Casa Minha Vida até as grandes opções no litoral, né? Então assim, prepare-se e venha realizar o seu sonho. Não só na área imobiliária, mas na área da decoração, na área do acabamento. Você das prefeituras que quer conhecer as novas tecnologias, condomínios, a Fenabit é o seu caminho. De 21 a 24 de maio, o sul do Brasil tem que vir para cá, para o Parque Vila Germânica, para essa grande feira que vai aí movimentar a nossa região. E hoje, então, para fechar com chave de ouro, eu tenho um convidado mega especial. Eu estive na empresa dele essa semana, fiquei impressionado com aquilo lá. Vocês vão ver algumas imagens aqui no programa e eu vou conversar com Alexandre Formento, ele que é o diretor da Formento Playgrounds, atende todo o Brasil, vai contar um pouco da sua história, vai contar um pouco da Formento, falar um pouco do que você pode adquirir de produtos, conhecer um pouco dessa tecnologia. Alexandre, obrigado por estar aqui no programa. E eu sei que a tua história tomara que não seja acima de 18 anos, né? Nossa. Mas obrigado por estar aqui no programa, abrindo tua agenda lá para vir aqui conversar com a gente. Oi, Júlio, tudo bem? Obrigado pela oportunidade de estar aqui, né? Para poder compartilhar, né, um pouco da nossa história e que venha servir de inspiração aí para muitos, né, que querem empreender num país como o nosso, né, que com tantos desafios que a gente tem. Bota desafio nisso. Mas que bem pensado, bem planejado, a gente chega em algum lugar. É que, Alexandre, assim, para introduzir, que às vezes as pessoas, e muita gente está em casa e muito empresário que nos assiste, sabe que a pessoa às vezes analisa o empresário e pensa, não, o cara realmente trabalha 2 dias por semana, o resto tudo é folga, né? Mas não é assim, e cada vez o Brasil é mais desafiador. Então eu queria saber um pouquinho da história do Alexandre Formento, lá do dia do nascimento, dos pais, da família, até chegar a construir o que você construiu, que nós vamos mostrar um pouco aqui no programa. Fala aí. Então, venho de uma família de 7 homens, né? Sou caçula, mais novo. Uma família de origem simples, né? Italiano não? Italiano com turco, né? Meu pai de origem italiana, minha mãe turca, né? E a minha mãe foi uma sacoleira por muitos anos na vida dela, e essa questão da venda a gente aprendeu muito com ela, né? Eu com 9, 10 anos eu já vendia, ela fazia pastel, né, pra gente, e isso seria para realmente complementar o orçamento familiar, não era só uma educação, né? Então ela fazia pastel, plantava algumas pés de alface no quintal de casa, e eu com uma cestinha de vime ali ia pelo bairro, né? Que legal. Vendendo, e Isso foi ali. Blumenau? Não, isso foi em Lages. Lages, você nasceu em Lages? Eu nasci em Lages, mas a minha família é oriunda aqui de Major Gersino, Canelinha, aquela região ali, né? Aí como os meus tios tinham um negócio de madeira, então como Lages era uma região muito madeireira, então eles acabaram migrando para lá. Você é Major Gersinense? A minha família tanto que o nome do meu pai era Gersino, né? Sim. Então a minha família veio
veio oriunda dessa região. O pai e a mãe ainda moram na região de Lages? Não, meus pais hoje são falecidos, né? E seus irmãos? Hoje nós temos um irmão que faleceu, dos 7, né? É o mais velho, não? Era o terceiro. Foi atropelado e, enfim, acabou falecendo, né? Mas eu tenho 5 irmãos, no qual 3 moram em Itapema, um trabalha na construção civil ali, tem uma empresa... Que é o João Formento. O Formento, que eu conheço, que até fez feira com a gente lá, foi presidente do Silos Conde, da Fiesp também, né? Empresário bem sucedido ali, né? Um nível de excelência maravilhoso, como a nossa família sempre teve isso, né? Então esses homens acabaram criando, nós fomos empreendedores, né? A gente ama. Alguém tem lá? Você falou que 3 estão em Itapema, e os outros? E um em Joinville, que é dono de uma securizadora, um FIDIC, também muito bem sucedido, e outro em Jaraguá do Sul, aposentado também, né? Porque como eu te falei, eu sou o último, né? Então o mais velho já tem 72, né? Sim. Então tem 3 aposentados e tem 3 nativos. Mas né? Sinal de que as raízes empreendedoras dos teus pais passaram para os filhos, né? Sim. Tua mãe, você falou que vendia... isso depois de passado alguns anos é um orgulho que a gente tem no coração, né? Não tenha dúvida. A minha mãe dizia, Júlio, que a escola é a escola da vida, né? Então a gente sempre foi criado na simplicidade, né? Mas nunca nos faltou nada, e esses ensinamentos que ela nos passou, né? Porque ela teve que ser pai e mãe ao mesmo tempo. O meu pai já não tinha a mesma pegada dela, né? E tudo bem, é pai, tudo né? certo. Tudo certo. Honramos os 2 até o final, todos os nossos irmãos, que isso é muito importante para a vida do homem, né? Claro. Falo homem e mulher, né? Sim. Porque os pais têm que ser honrados, né? Sim. E por conta disso a gente também... Independente do que fazem, não deixa de ser nossos pais nunca. Sem dúvida. Mas você estudou lá em Lages, pequeno, quando... Sim, que escola? Eu estudei na escola técnica. Primário... Tudo lá. Colégio São Judas Tadeu, em Lages. Depois finalizei ali na escola técnica de comércio Posso lá. perguntar se era público ou privado? Público. Estadual. E aí vamos lá, o aluninho Alexandre ali era aquele aluno meia boca, você estava na parte traseira. Mediano. Era mediano? Era mediano, mas assim, não era o melhor, mas também não era o pior. Nunca rodou nada? Não, é tudo tranquilo, né? E eu tenho um fato que eu nunca me esqueço, que devido à nossa escassez de algumas situações, e tudo bem, nunca ninguém reclamou, os meus amigos da vizinhança, todo mundo ganhou a bicicleta do seu pai, né? O tempo da bicicleta, né? Pelo amor de Deus. E os meus pais não podiam me dar a bicicleta, né? E eu nunca entrei... Nunca ficou traumatizado, nem entrou em depressão por causa disso? Sempre aceitei o que a vida nos propunha, né? E aí eu tinha uma madeireira, né, próximo da minha casa, aonde eu fui lá, eu sabia que eles faziam caixas de maçã para Fraiburgo e São Joaquim, né? De pinos. Você era novo, era piazão? Tinha 12 anos. 12. E aí eu falei, mãe, eu vou lá, eu vou comprar minha bicicleta. Aí eu fui lá nessa madeireira, uma serraria que chama na época, né? E aí eu fui lá, me cadastrei, e eles levavam em casa os fardos, tinha um gabarito, aonde ali eu fazia a tampa e o fundo da caixa de maçã, sabe? E foi faturado. E eu chegava da escola de manhã, tinha que lavar a louça do almoço, né? Tinha um fogão a lenha, porque Lages é frio, então tinha que limpar aquele fogão, a mãe olhava de lado, tinha que estar brilhando. Vocês não passaram necessidade, só tinha uma vida mais humilde. Não, jamais, nunca. Tinha uma vida mais humilde, né? Com algumas privações, mas que tudo certo, tá tudo bem, né? Mas nunca passamos fome, nunca... Eles deram o que podiam, né? Você imagina, meus pais vindo da roça, analfabetos, né? A minha mãe era uma mulher que negociava assim absurdamente, uma pessoa que não teve estudo, nada, foi a vida, né, que ensinou ela. E todo esse legado ela passou pra gente, né? E voltando ali fui lá, me cadastrei lá, eles começaram a mandar lá em casa e pagava assim, muito pouco, era por cento, né? Então eu chegava, a minha rotina era ir para a escola de manhã, chegava em casa, almoçava, tinha que lavar a louça do almoço, era a minha incumbência. Depois disso eu ia para a garagem da casa, onde eu tinha esses fardos de madeira, o gabarito, e ali botava um radinho de pilha ali para escutar uma musiquinha. E até a noite eu fazendo... Louça de 7 irmãos, né? Mas muita gente. E aí
Passou ali um ano, né? E eu pegava aquele dinheirinho, dizia, mãe, a mãe guarda, né? E eu ali, com aquele foco de comprar a bicicleta, né? E passou um ano, um belo dia, chegou, consegui juntar o valor. Nunca me esqueço, porque essas coisas marcam. Todo né, mundo já tinha comprado moto. Não, já tá quase. Nunca me esqueço, fui das lojas Riachuelo, cara, em Lages, no centro, era uma loja de um lado do outro da rua. Era Monareta ainda não? Não, eu comprei uma Caloi Barra Forte. Meu Deus. Uma azul, eu nunca me esqueço. Essas coisas realmente nos enobrece, né? E aquela experiência que ali já apontava para o empreendedorismo, entendeu? É que eu ia te perguntar se você acha que isso nasce com a pessoa, porque existem sempre dois tipos de pessoas que optam por estilos de vida como CLT, trabalhar para outra empresa, se existe uma coisa que já brota nas pessoas. Eu entendo, Júlio, que todo empreendedor, a primeira fase dele é ser vendedor. Você pode olhar a história dos grandes homens de negócio. Eu acompanhei muito. Né? Ele tem que ter atrelado na área comercial. Não tem como, porque ele começou sozinho e ele tinha que vender aquilo que ele se dispôs a fazer, né? Então o que eu penso sobre isso? Eu entendo que é um dom, sim, né? A diferença do empreendedor nato e daquele supostamente fabricado é que o empreendedor que ele nasceu com isso, ele sabe levar os não, né? Ele não dá bola para os não. Os não fazem parte. Até porque a história dele começou. Atento, né? A história dele começou com não. As impossibilidades, como né? Que o menino que ficou lá fazendo caixa para poder ganhar a bicicleta chegou a ter hoje uma empresa do potencial que. Você estava lá 12, 15. Quando você saiu de lá, saiu sozinho, saiu com família, saiu com o irmão, para vir. Como acabou em Blumenau? Então, eu moro em Blumenau há 28 anos, desde 98, né? Sempre tive um carinho muito grande por Blumenau, assim, sempre gostei da cidade de Blumenau. Nunca imaginei morar aqui, né? Mas Blumenau sempre foi uma cidade muito famosa e tal, e a pujança desse povo daqui, né? A questão do trabalho. Por isso você decidiu vir para cá? Também. Por essa impressão de... Também. Vim junto com um dos meus irmãos, que montou um negócio aqui, me convidou para vir para cá, o João. Depois ele acabou não se adaptando com esse negócio. E o João que acabou indo para Itapema. Daí, e você permaneceu aqui. Permaneci aqui. E o João foi para lá, né? Começou a empresa dele em 99, lá em Itapema. Hoje tem... E a Formento, quando começou? Nós estamos há 17 anos no mercado, desde 2009. Qual foi a origem ali, para você dizer, porque assim, beleza, estava trabalhando com o teu irmão, por exemplo, que é altamente empreendedor, já dá aquela raiz, aquela puxada, né? Sim. Como você vislumbrou? Bom, na época eu trabalhei... Pode passar o folder para mim lá um pouquinho? Na época, Júlio, eu administrava alguns postos de combustíveis aqui em Blumenau, né? E entre desses pontos comerciais, a gente fez um projeto para recuperar um posto. E dentro do projeto, como esse posto tinha espaço físico, dentro desse projeto, de vários diferenciais que a gente criou, tipo, nós lavava carro no domingo, nós dava rodízio de pizza. Fazer diferente para poder ganhar E aí eu falei, nós temos que pôr um brinquedo pensando comercialmente, né? Pô, a criança vai passar por ali, o pai vai falar que vai abastecer o carro, ela vai dizer, pai, vamos lá naquele posto que tem um brinquedo. Vamos consumir na conveniência, vamos Isso. Lá, tal. E quando essa criança chegava, a gente ia lá e dava um presentinho para ela. Matou. Então, a gente escutava posteriormente dos próprios clientes que diziam, se eu falar que vou abastecer o carro, eu sou obrigado a vir aqui. E eu tenho um posto lá da minha casa, mas eu sou obrigado a vir aqui. E ali começou, né? Eu percebi, na época eu comprei esse equipamento de uma empresa de Florianópolis, aonde isso foi em 2003. Você vai fazer o parque ali? Isso, fiz. E comprei. Aí, mas já fez como Formento? Parque, não. Olha só como começou. Aí eu comprei de uma empresa de Florianópolis. E você vai contar no segundo bloco. Então tá bom. Segundo bloco, Alexandre Formento continua essa história e vamos falar um pouco dessa empresa que você vai ver umas imagens e vai se surpreender. Não sai daí, é Pai Bola, eu volto já.